Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. e a Viteca Azores TV. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias À conversa com quem? Não há dois sem três. E estamos de volta para mais um episódio do nosso novo podcast. E desta vez temos uma pessoa muito especial, super especial, diria eu. Portanto, eu acho que és tu que tens que apresentar. Sou eu que tenho de És tu que apresentar? tens que apresentar Ok. porque é o digníssimo teu irmão, não é? É o senhor digníssimo meu irmão. Então, Tiago Maduro Dias, pronto, Com o IFAN. com IFAN. Tu não tens aqui com IFAN? Ok. Porquê que não está aqui o Eu já IFAN? pus o IFAN. Não, eu ainda não pus o IFAN. Não, mas tu tens IFAN. Tu é que não sabes. Licenciado em Engenharia Informática e Computadores, 2005, e mestre em Investigação Operacional, 2008, pelo Instituto Superior Técnico. Especialização Inteligência Artificial. Contratado antes de terminar o curso pelo Siscog, empresa pioneira em gestão e otimização de recursos. Trabalha com grandes operadores ferroviários internacionais, exemplo, Metro de Londres, Comboios da Holanda. Apresentou trabalho sobre linguagens de programação no MIT em 2009. Em 2010 passou a trabalhar remotamente a partir dos Açores. Em 2014 torna-se chefe da equipa responsável pelo desenvolvimento dos modos de planeamento automáticos do Cruise, principal produto da empresa. Desde 2018 colaborou no desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para itinerários turísticos personalizados, apresentado na Web Summit. Muito bem. Mais ou menos. Teve aqui uns tropelos, mas não. Eu esqueci-me que nós temos que agradecer, não é? A disponibilidade. Sim. Pode ser agora? Podemos agradecer. Oh, obrigado. Obrigado por estares aqui. Prazer. Sim. Por teres vindo até este sítio super remoto. Por acaso, nós Desconhecido. nós estamos na terceira, novamente na terceira, a gravar. E, em particular, em casa dos nossos senhores, nossos pais. Chegaste a morar aqui. Sim. Morar. Exato, portanto, primeiro tenho eu que agradecer terem-se deslocado aqui propositadamente para este fim. Morar aqui, já pernoitei aqui muitas vezes, desde pequeno até agora, mas morar propriamente Não? diria que não. Sim, eu lembro-me de vir aqui alguns dias. Passaram não sei quantas casas. Sim, mas Não isso lembro é um outro, não sei se sim, esta é um foi outro uma contexto por causa do sismo de 80, mas já agora, Quinta do Espírito Santo, aberto também como turismo de habitação e que são os nossos Shameless pais plug. Shameless plug. Exato. Pronto, Publicidade, sim. exato. Mas já que é um sítio... Mas efetivamente é um sítio fantástico para passar férias. Não, é ver os comentários e coisas. Isso aí eu não... Vejam os comentários. Mas sim, É inspirador. nós entretanto provavelmente vamos passar por causa do sismo de 80. Há bocadinho nós estávamos ainda em off a falar acerca disso e acho que era giro passar por aí também. Mas seguimos mais ou menos as perguntas primeiro e depois Ok. íamos vendo para onde é que a conversa Sim. corria. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a todos os convidados é: quando eras pequenino, o que é que querias ser quando fosses grande? E tu és muito grande. Maior que eu. Ligeiramente, sim. Eu lembro-me que, quando era pequeno, gostava muito de ler livros da Disney, que a gente chamava Patinhas. Porque era do teu Patinhas, não é? Tinha o tipo Patinhas. Também. Sim. E eu lembro-me que, durante muito tempo, estive fascinado com o professor Pardal, inventor. Eu quando tinha... Lembro-me de... Enfim, nas situações em que hoje em dia as crianças eventualmente estarão com o telemóvel dos pais ou com o tablet ou coisa assim do género, à espera num café. Lembro-me que a minha mãe me dava uma caneta e eu depois rabiscava em guardanapos ou em pedacinhos de papel invenções que normalmente andavam à volta de técnicas para matar formigas, que eram a minha grande némesis. Mas tu viste uma vez uma formiga e para sempre achaste que era némesis ou estavam constantemente a aparecer em casa? Qual era a questão? Não, era simplesmente um fascínio que eu tive. Nós, enfim,
criança, batalhas, assim, então eu imaginava-me num combate contra as formigas e então tinha várias brincadeiras que giravam à volta disso. Acho que nunca tinha ouvido esta história. Vês? É por isso que nós fazemos isto. E então, mas pronto, mas então... Mas espera, eu não percebi. Tu escrevias ou desenhavas? Não, desenhava uns bonequinhos, umas figurinhas que eram assim as supostas invenções, que depois explicava fastidiosamente aos meus pais como é que aquilo iria funcionar. E pronto, e portanto quando devia ter 4 ou 5 anos, não sei, 6 talvez, não sei, mas lembro-me de haver uma fase em que fazia muito isso e no fundo tinha essa ideia de ser o professor Pardal, ou seja, um inventor. Depois, com o passar do tempo, tornei mais pragmático, decidi que queria ser rico, como o tio Patinhas. Ok. Olha, mas está tudo relacionado a aqueles livros. Sim. Okay. Portanto, as Grande minhas... inspiração. O peso da Disney. Sim. Não. Eu tenho pensado muitas vezes, de facto, parecendo que não, aqueles livros passavam muita cultura geral. E cultura geral que eu acho que os meus filhos não têm. Coisas tão parvas como, sei lá, ouvi falar dos aztecas ou de outras... Sim. Ou seja, há imensos termos do mundo e da história que, parecendo que não, vão surgindo. Lembro-me também o Asterix, lembro-me, por exemplo, no 8º ano, acho eu, 7º ou 8º ano, a dar os romanos. Uma professora ficava muito impressionada como é que eu tinha ouvido falar do Triunvirato. E depois não ficou tão impressionada quando eu disse que tinha sido numa desenhada do Asterix. Certo. Mas pronto, portanto, de facto, grande impacto que essas historietazinhas tinham. Pois é, até personalidades, pessoas ao longo dos tempos, não é? Sim. Júlio César, pronto, isso aí acho que é um bocado básico, sim. Mas estas figuras todas porque iam pontilhando, não é? Também, figuras históricas do Asterix. As outras Obelix não tanto. Mas pronto, e depois, à medida que fui crescendo, basicamente fui convergindo para... portanto, o tio Patinhas transformou-se no Bill Gates. E depois, simplesmente, quis ser feliz. A fazer uma coisa que gostava. Ok. Boa resposta. Boa, sim. Acho que é um bom foco. Sim. Acho que é um bom foco. Pronto. E agora nós íamos passar um bocadinho pela tua... Sim, pelo teu percurso. Sim. Há bocado, antes de começarmos, também nos lembramos que não está aqui no teu currículo, mas que tu estudaste guitarra. E que isso foi um ponto alto, ou é uma coisa que tu gostavas bastante, que... Causou decisões um bocadinho complicadas. História, portanto, gostava que tu contasses, se for possível. Sim. Assim, eu penso que, assim, há uns tempos atrás estava a conversar com uns amigos e constatei que, em geral, acho que o fator decisivo em seja quem for tornar-se realmente bom numa coisa é gostar de a praticar. Por exemplo, a gente fala do Maradona e a verdade é que ele é um gênio, mas deram-lhe uma bola quando ele tinha, não sei, 2, 3, 4 anos e ele achou tanta piada aquilo que passava a vida toda a brincar com ela. Era obcecado com aquilo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, também certamente terá algum gosto no esforço, na dedicação, no sacrifício de ir ao ginásio, do trabalho todo que tem que ter. Certamente o ato de praticar e de aperfeiçoar a sua técnica também deve contribuir. Se ele não tivesse isso, provavelmente não
não se teria, ou seja, acho que é muito difícil alguém conseguir sacrificar-se o suficiente para ser realmente bom numa coisa sem ter um certo gosto, pelo menos pelo ato de praticar essa coisa. Não digo que não seja possível, mas acho que realmente é muito complicado. E olhando para trás, eu acho que eu basicamente tive 3 grandes diria, dimensões em termos de passatempos. Curiosamente também tive ali um período em que investi muito no futebol e realmente não tinha jeitinho nenhum, é preciso dizer, embora tenha sido um campeão pela Ilha Terceira e no campeonato em que marquei 2 golos, mas convém dizer que estava numa equipa que muitas vezes ganhava os jogos por 14-0 e era nesses que eu entrava perto do fim e marcava um gol. Nos jogos que não estavam 14-0 eu já ficava no banco. Mas isso em que idade? isso, deixa eu ver se foi entre o 6º e o 8º, 9º ano, talvez, no período de iniciar. Acho que comecei nos infantis e acho que até aos juvenis. Acho que ainda fui aos juvenis. Portanto, foi algo entre os 12 e os 14, 15, talvez. Mas pronto. Mas para além disso, foi a informática, a guitarra e também simuladores de corridas. Também foi uma área em que eu era, quando eu era jovem, fazia aquela coisa de acompanhar, tipo, estavam os grandes prémios de Fórmula 1 e eu fazia 1 hora de treino, ou as 2 horas de treino na sexta-feira e depois também no sábado, acompanhava as 2 horas de corrida no domingo, acompanhava isso. E tanto aí como na guitarra, eu sempre tive uma certa capacidade e até um certo gosto de trabalhar, de praticar. E então... muito de sistematizar também. Eu lembro-me de, pelo menos um verão em particular, acho que foi um verão, em que eu lembro de tu ires para o sótão praticar lá. Certo. Flight of the Bumblebee. Lembro-me do pai dizer. E para quem está só a ouvir, devia ser coisa mais horrível e detestável, porque era literalmente ouvir-se a tocar aquilo devagarinho, assim, com um metrônomo, mas acho que só eu, porque eu tinha fones e tal, então só eu é que ouvia toda essa dimensão e o som e tal. Portanto, aquilo era guitarra elétrica, mesmo sem amplificador dá para ouvir um barulhinho, e então estava o pai na biblioteca cá em baixo e eu no sótão, então ele ouvir um e depois parava um bocadinho e depois então era isto durante 2, 3, 4 batidas por minuto. Mas pronto, mas eu sempre tive essa coisa de não tinha grandes problemas em praticar a guitarra em particular, e apanhou ali um período ali deve ter sido 11º, 12º em que eu comecei. Depois entrei na universidade, levei a guitarra atrás e também era assim o meu escape. E houve uma altura em que eu cheguei a ter aulas e um professor que chegou a dizer que eu tinha muito potencial e que ele podia trabalhar comigo para eu só tipo, entrar, acho que era no Hot Club na altura, que era assim, a escola da moda, nem sei se ainda existe. Sim. Mas pronto, entrar no Hot Club, que ele podia trabalhar comigo para eu saltar o primeiro ano, não sei quem, entrar logo no segundo, até me incentivou um bocadinho a isso. Mas pronto, mas basicamente, a dada altura, tirei duas conclusões. Uma foi que, como comecei a tocar, acho que já bastante tarde, e talvez também derivado da forma como eu abordei sempre o treino, foi assim muito racional,
nunca desenvolvi propriamente uma sensibilidade para a música, para o improviso. Era assim, sempre tudo muito técnico, muito robótico, muito mecânico. Portanto, não senti que tivesse propriamente assim, essa vertente. E também achei que, por muito que eu gostasse, não seria algo. Tinha a percepção que, se eu quisesse investir mais naquilo e no limite fazer vida daquilo, teria que muitas vezes fazer coisas que não me iam dar gosto, e achei que não gostava o suficiente da música para isso. Ou seja, como hobby, para tocar aquilo que eu gosto, quando gosto, como gosto, impecável. Mas para essa outra parte, por exemplo, acabei por decidir continuar e voltar a investir no curso. No curso de informática. No curso de informática, porque aí acho que, mesmo que seja algo que não seja propriamente estimulante, há sempre um certo desafio intelectual, e havia sempre assim um certo apelo, que eu acho que na programação, sim, nesse processo. Eu acabei por... E também sentia que tinha um bocadinho mais de jeito natural para aquilo. O facto de não ser algo manual, ser mais intelectual, não havia propriamente memória muscular. Okay. Eu sempre também tive muito esta ideia de, ao estar a programar, e aí claramente como hobby, eu senti que nós trocamos papéis. Eu pensei, inicialmente, aliás, na altura em que eu fui para ciências, para o secundário, estava a pensar ser programador, seguir mais ou menos os teus passos, muito mais em verdade para jogos. Isso aí sempre pensei, seria para fazer jogos, não era para fazer restantes programas ou inteligência artificial ou o que fosse. E tinha a música um bocado como uma à parte, mas depois troquei. Tive ali um projeto em que eu achei que isto, claramente programação é giro, sim, mas eu não me vejo a fazer isto todos os dias. Música também, ao ir para o conservatório, gostei imenso da forma como davam aulas lá, e os professores viram que eu estava super empenhado, e então ainda se esforçavam mais comigo e tal. E então, por causa desse feedback, acabei por apostar muito mais na música e fui para a música. Mas há uma coisa que eu há bocadinho não te quis interromper, e entretanto é preciso voltar ligeiramente atrás, comentar acerca dos profissionais, do Maradona, do Cristiano Ronaldo e esses todos, e tu estás a dizer que convém hoje em dia as pessoas gostarem o mínimo que seja de praticar, de treinar, de fazer esses sacrifícios. E eu imagino que na altura de Maradona, de Eusébio, de um bocadinho mais para trás, eu imagino que havia tão pouca gente a jogar e a fazer uma data de outras coisas, que talvez o puro talento fosse o suficiente para se destacar, um bocadinho de esforço, um bocadinho de trabalho, e de repente já estavas uns metros à frente do resto da malta, conseguias destacar-te com alguma facilidade. Eu imagino que hoje em dia há uma grande cultura, há muita gente a fazer muita coisa, há também uma grande cultura, uma grande percentagem até de pessoas, um número absoluto, na verdade, de pessoas que trabalham imenso, mesmo que não tenham grande talento, e que acabam por até ser relativamente boas. Então mesmo a malta que tem talento tem sempre esse potencial de ir à frente desses todos, não é? Mas mesmo assim precisam de se esforçar um bocadinho mais e de trabalhar. Aquela coisa do iceberg. Exatamente. Aquilo que tu vês é a ponta do iceberg, e o trabalho está todo por baixo, exatamente. Portanto, eu há bocadinho não percebi, tu estudaste, foste autodidata na guitarra, no início? Inicialmente. Tu nunca Acho tiveste... que fui sobretudo autodidata. Tive uns 2 ou 3 períodos em que tive umas aulas. Mas já depois de... O conservatório, nunca estiveste no conservatório, e mesmo essas aulas, mesmo que fosses agregar esses períodos todos, foi o quê? Um total de meio ano, 1 ano, 2 anos. Com aulas? Com aulas, com alguma frequência, semanais ou mensais, alguma coisa? Tudo, se calhar.
se calhar meio ano, portanto. Tudo. Sim, Dividido em 3, ainda por cima. sim. Portanto, tenho ideia que sim. praticamente não tiveste aulas, basicamente. Yeah, pretty much. Ok. Sim. Eu acho curioso tu teres também essa. Eu vou-lhe chamar noção, eu não vou dizer. Não é necessariamente noção, talvez seja. Ter chegado a essa conclusão, pronto. Noção parte do princípio que tu sabes uma coisa. Tu chegaste à conclusão, achaste que não tinhas esse talento, que não tinhas essa veia natural para a música e tudo mais, que era uma coisa mais mecânica. Portanto, o processo que tu conhecias era esse mecânico, era de praticar, chega a resultados, agora consigo tocar isto a esta velocidade, ou o que seja, não é? Consigo fazer esta técnica, que antes não conseguia, e aí também podemos entrar aqui em alguns termos, mas que não vale a pena. Eu também cheguei a estudar guitarra e acho que também era engraçado também essa ligação, porque nós temos 11 anos de diferença, e então somos os irmãos, não temos mais irmãos, não é? E então eu brinco muitas vezes a dizer que somos 2 filhos únicos, não é? E foi engraçado também, foi engraçado e às vezes chato, e para ti também, porque nós íamos tanto desfaseados, não é? Havia momentos em que nós de repente, nas nossas fases em 11 anos de diferença, estávamos um bocadinho mais coordenados e sei lá, dávamos melhor e não sei o quê, e depois havia alguns períodos em que nós tipo, pá, isto gajo é um chato. Eu lembro-me, acho que no dia, poucos dias antes de eu ir estudar para fora, só um exemplo disso, acho eu, poucos dias antes de eu ir estudar para fora, acho que o Miguel estava com uma dúvida qualquer, não sei se ele já tinha começado o ano letivo, e eu ainda não, ou se ele estava a rever uma matéria, ou se outra coisa qualquer. Mas ele estava com uma dúvida qualquer e eu expliquei-lhe como é que ele fazia, e ele acho que percebeu, deve ter percebido a explicação, e depois disse: olha, então depois durante o ano, se eu tiver dúvidas, eu pergunto-te. Mas tu vais lá para fora, é verdade. E virou costas e foi-se embora com toda a tranquilidade do mundo, e eu fiquei com o coração pequenino. Mas foi antes de tu começares o curso, completamente? Sim, eu estava mesmo prestes a primeira vez que eu ia que eu fui estudar. Okay. Então eu havia de ter uns 7 anos? Sim, por aí. E então, pronto, para ti, tipo, ok, é verdade, vai lá para fora. Oh, well. E foste embora e eu tipo... Gostou-te ir lá para fora? Por causa disso, sim. Exato, sim, foi. Até essa altura estava tudo ótimo, mas esse momento não. Não, mas foste tu que quiseste. Não havia grande alternativa para estudar informática, não havia grande alternativa. Acho que nessa idade, nessa altura, há acho que o apelo da novidade supera os receios ou o que seja. Portanto, Fala-se mesmo sociologicamente que é mais ou menos nessa idade em que se quer sair do ninho, não é? Fala-se, eu ouço muitas vezes falar acerca disso, que a revolta contra os pais e contra as ideias dos pais e não sei. Acho que isto começa mais cedo, pelo menos da minha experiência com o pai agora, acho que começa bastante mais cedo. Sim, as coisas estão aceleradas hoje em dia, não é? Sim, a adolescência já é um bocadinho. Eu estava a perguntar, porque, por exemplo, quando eu fui estudar para fora, para a Bélgica, era um misto das duas coisas. Eu queria, mas ao mesmo tempo tinha um bocado de medo. Tipo, vou para lá sozinha. Sim, mas também foste para a Bélgica já é um bocado... Sim, daqui para o continente... Nem sabia, não é? Mas que idade tinhas quando foste para a Bélgica? Não, já tinha, sei lá, 27, 28. Okay. Já eras graduada. Por exemplo, parte da decisão, parte do tal momento em que eu decidi, não, esquece a música e a guitarra e vou-me dedicar aos estudos, é porque eu nos primeiros 2 ou 3 anos, no segundo ano sobretudo, porque eu fiz o meu percurso até ao 12º, com muito pouco empenho. Já ouvi dizer. Está calada! E que tu foste tirar, desculpa, mas o secundário, não sei se hoje em dia ainda está um bocado dessa forma, mas o secundário fizeste na Praia da Vitória, porque havia uma... Tecnológico de informática, sim, exatamente. Certo.
Bem, micro sacrifício aí de autocarros e tal. Muitos parentes. sim, mas isto remete um bocadinho para uma outra coisa que há bocadinho. Bem, mas agora, antes de continuarmos, então, se calhar para fechar estes parênteses, duas coisas. A questão do talento natural, uma dúvida sincera que eu tenho é até que ponto é que isso existe. Porque, lá está, falamos do Maradona, é talento natural uma criança que acha tanta piada a uma coisa que dorme com ela. Exato, mete imensas horas E naquilo. depois, e numa altura em que o cérebro se está a desenvolver e está a adaptar à velocidade da luz ao contexto, ou pronto, filhos de músicos também, tipicamente são muito mais expostos a música desde nenéns, e praticam e ouvem conversas acerca de, ou seja, Pois. isso é talento natural. Ou então mesmo, por exemplo, uma predisposição, não é? a situação do Messi, ou de outras pessoas que até podem ter algum tipo de condição, mas que as deixam com uma capacidade de concentração superior à média. Isso pode ser um tipo de talento natural que as deixa com. Ou até um ciclista que tem um fémur maior. Pois é, isso que eu estava a pensar, é a ideia de. Arremete-me para dois conceitos. Da possibilidade de ter havido ali uma mutação, não é? Uma mutação genética em que a pessoa é particularmente melhor naquilo, ou haver simplesmente uma. Sim, o Michael Phelps, por exemplo, o tipo de flexibilidade que ele tem, por exemplo, que suponho que também tenha sido treinado, não é? Mas eu não sei até que ponto é que a genética dele já permite ele ter uma certa flexibilidade e não sei o que é que se fala, e que depois ele consegue ter muito mais rendimento depois na natação. Portanto, a ideia de mutação, eventualmente, estamos a falar aqui de coisas bastante pequenas, não é? De repente, mutante no sentido de ter duas cabeças, Certo, não é assim tão sim. exagerado. Ou então por questões genéticas e de natureza, ter tido a sorte de haver um equilíbrio, não é, entre estas coisas todas, não é? Ele, à partida, gostar de basquetebol e geneticamente ser um bocadinho mais alto. Eu acho que a questão é um bocado isso. Eventualmente há pessoas que até podem ter um teto um bocadinho mais elevado. Por exemplo, uma pessoa que seja alta, à partida, não se vai dar mal a jogar basquete. Pronto. Pode não ser um fenómeno, mas há de ser sempre razoavelmente bom. Mas depois, sem a tal vertente de disciplina / gosto, sendo que o gosto ajuda à disciplina, também não vai conseguir realizar esse potencial ao ponto de se tornar alguém que se destaque. Sim. Depois há o contrário, por exemplo, a Maria João Pires, que tem umas mãos minúsculas e é pianista. Certo. E é uma das mais celebradas a nível mundial. Ótimo exemplo, sim. Mas depois há certos programas que ela toca e há certos que ela não toca, não é? Tipo List, Certo. tem uma extensão gigante, Certo. não é possível. Certo. Ias dizer outros parênteses. O outro parênteses era, há bocadinho estávamos a falar da questão em relação à música. Por exemplo, uma coisa que eu sempre senti em ti é que tens uma espetacular noção do espetáculo, eu acho. Eu lembro-me... Espetacular. Sim. É assim, não é? Enfatizar. Lembro-me de dois exemplos que estavas lá, no outro foi pena não estares, eventualmente. Eu acho que consegui adivinhar os dois, ou pelo menos eu lembro de duas situações. Vamos ver se eu falar. Bem, um deles foi um espetáculo que fizeste ali na biblioteca. Certo. Em que eu lembro-me de tu dizeres que houve ali uma altura em que saíste de cena, tiveste que dar uma volta. Da telefone de Menotti, sim. Pronto, uma volta lá, e a dada altura começas a perceber, porque estavas a ouvir a pessoa a falar, que eu vou ter que correr, senão não vou entrar em cena. Sim, na altura certa. A música está sempre a continuar, não vais esperar por mim, portanto eu tenho de estar ali naquele momento. Sim. E então improvisou ter vindo a correr e estar cansado, integrou e o outro exemplo foi num espetáculo, na apresentação
não era um espetáculo, na apresentação de uma exposição que o nosso pai fez no museu. Exatamente. Eu lembrava-me dos dois. Eu lembro-me dele ter falado destas duas já. coisas e de ter achado interessante o raciocínio e ele ter achado piada. Marcou-me. E então eles organizaram, tinham assim um grupo a declamar acho que era aquela música das Doce, são 4 da manhã e tal, mas não era a cantar, era a declamar. Sim, é importante dizer que era uma exposição acerca do tempo, relógios Certo, e tudo mais, exatamente. era acerca do tempo. Okay. E depois e depois era suposto entrar o início de uma música dos Pink Floyd, precisamente Time, acho eu até. Sim, de Que despertadores começa e com relógios. relógios, que na altura também foi alta cena, a maneira como eles gravaram aquilo, só com gravadores analógicos e Exato. canais limitados e tal. Mas, só que eles declamaram alguns versos, não me recordo bem, depois pararam, entretanto a pessoa começou a tocar a música dos Pink Floyd. Ao vivo. E Sim, fizeram uma gravação. puseram a gravação a tocar e entretanto eles continuaram a declamar porque ainda não tinham acabado e depois acho que ele parou a música e tipo, uma coisa que até aquele instante Estava tinha bem, né? espetacular, porque eles pararam, começou-se a ouvir depois em fundo o ruído e depois a música em crescendo e depois estava impecável e de repente começa outra vez eles a continuarem lá a fazer a cena que estavam a fazer e a outra pessoa tipo, a pôr a música na pala e tipo, quebrou completamente um momento Sim. top. Isto era um erro, eu percebi que era um erro, mas eu não tinha percebido que era um erro. Certo. E portanto deixem correr com o E erro. eu lembro-me de pensar que se fosse o Miguel teria perfeitamente tido a presença de espírito de ok, era suposto eu ainda fazer mais isto, aquilo e aquilo outro, mas não vai acontecer porque agora é o momento, isto resultou bem e agora a coisa pronto. E um bocadinho este feeling, pronto, passar disto para improvisar em música é aqui um salto, mas é o tipo de coisa que o meu cérebro muito robótico, acho eu, muito racional, acho que é um salto que eu nunca senti que conseguisse dar e que desde o início, quando o Miguel começou a tocar guitarra, pronto, eu acho que eu apresentei-lhe a guitarra e Pois, era isso que eu também achava piada de contar um bocadinho. Eu lembro-me de tu chamares-me para irmos ao sótão, na casa de Angra, e disser, ok, senta-te aqui. Eu não sei se era na cama ou no sofá, eu acho que era numa cama, era habitual ter ali naquele canto uma cama. Senta-te aqui, e eu sentei-me, pronto. E depois meteste-me a. Como é que era? Uma ESP? É ESP, sim, exatamente. Suponho que era essa, não era? Série elétrica tinha certeza. Sim, pronto. E meteste no. Toma aqui a guitarra, aguenta e tal, deves-me ter posto o strap, que era para ver se isto não se parte. E depois agora toca isto assim. E ensinaste o início da Nothing Else Matters, porque é um acorde. É o que toda a gente. Porque é um acorde de Mi menor aberto, portanto na guitarra nem sequer é preciso no início pôr a mão esquerda, é só um tipo. E está feito. E acho que foi assim a minha primeira experiência. Curiosamente, eu depois rapidamente enverdei pela guitarra clássica, andei muito mais à volta disso e sempre com a estudar muito autodidaticamente também, mas a estudar muito a parte formal, de formação musical, perceber como é que aquela coisa funcionava e a procurar sempre padrões. Tipo, muito rapidamente eu estava a chegar à conclusão de que esta sequência de acordes é exatamente a mesma relação desta outra que começa em sol e começa em dó e começa em não sei o quê. Eu fico super contente de teres essa leitura, de eu ter essa lógica presente do que é um espetáculo e o que é essa força do espetáculo. Espero que isso seja um bom contributo depois para a Beyond Me Expression. Mas
Mas, por exemplo, enquanto que o meu gosto por filmes e pela ideia de criar filmes, de ser realizador em algumas das curtas-metragens que nós estamos a pensar fazer e tal, somos idiotas, estamos sempre a pensar a fazer coisas, isso aí eu de alguma forma tenho remetido ao meu gosto imenso quando era miúdo por banda desenhada, pela ideia de cada quadro ser uma cena, estás a ver? E aquilo de ser uma espécie de guião, percebe? Uma estrutura. Se eu agora quisesse fazer uma curta-metragem disto, já tenho o plano fechado, o plano aberto, o destaque daquela expressão. Tipo, isso eu ainda consigo relacionar um bocado e imagino que isso faça algum sentido. Da parte do espetáculo, fora ver as palestras do pai, e a vontade dele, e a forma de expressar dele, e o estruturar o discurso e essas coisas todas, não sei, percebes? Não, aquilo que estavas a dizer do Maradona ter a bola e não sei o quê, tipo, não é que eu seja o super talentoso de filmes ou de espetáculo, mas já que eu não treinei, e sei que não treinei isso, não tenho noção, pelo menos, não é? Mesmo no conservatório e tudo mais, eu ia fazendo aquelas experiências de estar a ser ator e de mexer de um lado para o outro e gesticular. Brincavam imenso comigo, que eu estava sempre a gesticular com as minhas áreas de ópera e essas coisas todas, mas não tinha formação. A primeira experiência que eu tive realmente com um encenador de facto à minha frente a dizer vais para ali, fazes aquilo, foi quando eu fui fazer o curso de verão em Aveiro, o curso internacional de música vocal em Aveiro. Foi a primeira vez que eu tinha um ensinador à frente. Eu estava a pensar que eu acho que lá está, a gente fala em talento natural, a exposição ao nosso pai, que é um contador de histórias. Sim. O ler histórias, os quadradinhos, porque no fundo um espetáculo é uma forma de contar uma história. Sim. Ou seja, até que ponto é que essas pecinhas não deixam assim, um terreno fértil que depois, instanciado em experiências mais orientadas para as artes, possam levar a pessoa a ter assim uma certa capacidade de dar um passo atrás, porque acho que muitas vezes é um bocadinho isso, a pessoa conseguir dar um passo atrás e ver assim a big picture, quando às vezes outros ainda estão ali a lutar pela vida. É o mesmo que, por exemplo, dizem dos pilotos top, tipo Max Verstappen e outros, que são capazes de também cair por uma via um bocadinho diferente, mas acho que acaba por ser um bocadinho o mesmo princípio disto, que é eles já têm a parte mecânica de tal forma consolidada em termos de memória muscular, que eles estão a pensar já num patamar meta. Eles estão ali a fazer as curvas, ou mesmo o Neymar, por exemplo, quando faz as fintas, o cérebro não está a pensar no que ele está a fazer, aquilo sai tudo em automático. Sim, eu preciso de ir para ali e os meus pais fazem para ir para ali. Aqui acho que também é capaz de, ou seja, a pessoa já tendo uma certa expertise e tendo essa apetência, esse feeling, essa orientação para a história que se está ali a contar e a construir, ter essa capacidade de dar um passo atrás, e que isso depois também se pode, por exemplo, eu normalmente quando me empenho acho que consigo fazer apresentações e demonstrações interessantes. Isso não tem nada a ver com acho eu, escrever um programa, contar uma história, talvez haja aí qualquer coisa, mas é assim, eu esforço-me muito, isto é mais acerca dele, mas pronto, mas o facto de ser meu irmão e haver tantas coisas em comum, pronto, eu acho que neste episódio eu vou acabar por falar um bocadinho mais do que normal, para este podcast especificamente. Mas estava a pensar num conceito que eu penso que foste tu que também me explicaste uma vez,
e que eu volta e meia falo, que é os níveis, camadas ou esferas de abstração e de fazer muitas pontes entre coisas muito diferentes, não é? E essa ideia de o ter de contar uma história num espetáculo. Ok, isto é uma história e que eu também posso traduzir para um livro, e isto vai ter um ritmo diferente, vai ter uma coisa, mas é a mesma uma história, uma evolução, um arco de uma personagem ou de um conjunto de personagens que tem um ritmo, tem o que seja, e aqui é também um arco, não sei o que, ele vai passar pelas mesmas fases, mas eu agora tenho um outro ritmo para o dizer, ou o que seja. Eu nisso esforço-me bastante por pensar, isso sim. De resto, continuo um bocado sem saber. Fora o eu gostar de pensar nas coisas, e eu nos últimos anos tenho alguma pena de não ter mais tempo para pensar acerca de cenas, não é? Já disse às vezes acerca da Biomni Expression que tenho pena de nós não termos mais tempo para preparar os nossos espetáculos, os nossos projetos, porque sinto que depois, pronto, não deu para maturar tudo, não deu para espremer o sumo todo. Foi preciso apresentá-lo, já está bom, se não tivesse bom não apresentávamos, ponto. Mas ter alguma pena aí. Eu lembro-me que há uns talvez 10 anos atrás, pelo menos uns 5, mas talvez há uns 10 anos atrás, eu lembro-me de às vezes estar também a jogar FIFA, por exemplo, completamente com memória muscular, já não precisava estar a pensar naquilo, a não ser que estivesse de repente a perder 1 ou 2-0, ok, não, agora vamos ter de concentrar. Mas conseguia estar a jogar aquilo durante 1 hora e sem pensar muito no assunto. E o quê? Eu não sei o que é que querias dizer. Não. Pronto, já me perdi. Pronto, não interessa. É uma boa forma de nós continuar. Okay. Depois de me querias dizer mais alguma coisa ainda? Sim. Tinhas os 2 parentes, já disseste os 2 parentes. Bom, depois ia falar de como a razão pela qual eu me levou a optar pela informática, que curiosamente talvez seja das poucas coisas em que eu senti talvez um bocadinho a história do talento natural, porque novamente não sei em que medida é que é consequência de experiências que tive. O facto também de ter começado logo no 10º ano com um excelente professor, Alexandre Neves, que deu ótimas bases ao longo do 10º, 11º e 12º ano antes de eu entrar, mas sempre foi sobretudo a vertente da programação mesmo, pensar acerca de estruturar o pensamento também. Sim, a tal questão das camadas da abstração, todos os temas à volta da engenharia, muitas vezes ouvem que eu sentia que tinha colegas que estavam só a tentar fazer aquilo funcionar e eu estava claramente a pensar num outro patamar. Certamente não é world class, mas sempre foi uma coisa que senti que me saía um bocadinho mais de facilidade do que muita outra gente. Portanto, também houve um bocadinho isso. E houve a vontade de ir fazer Erasmus na Suécia em 2003, 2004, portanto um ano antes, um ano e pouco antes, portanto, no início, aliás, lembro-me do meu pai dizer às vezes que me telefonava e eu falava mais sobre a música, ou sobre o que tinha treinado, ou sobre um grupo em que tinha formado com os amigos e que estávamos a tocar, ou assim, parecia que eu era mais um músico do que propriamente um estudante universitário. Mas depois tivesse esse momento de realização em que para eu conseguir ir para a Suécia precisava de subir as médias. Queria ir para a Borga, queria ir para o Erasmus. Pretty much, não. Acho que eu cheguei ali a um ponto em que eu queria ter essa experiência. Pronto, mas também isso foi esse. Em que ano do curso? Portanto, foi no 4º ano da licenciatura. Sim. Eram quantos? 4, 5? 5 anos. Foi no 4º ano da licenciatura. E pronto, e foi o único período. Um sítio específico para estas áreas? Era sim, mas acima de tudo
era um sítio, eu tive a ver mais ou menos que oportunidades de Erasmus é que havia. Ok. E tinha ficado, no início dos anos 90, o Benfica tinha vários jogadores suecos. E também teve um europeu na Suécia. E na altura, pronto, ouvi falar da Suécia e fiquei assim com isso no meu imaginário e depois achei engraçada a ideia de ir para a Suécia. Tudo bem. E pronto. Ficaste lá quanto tempo? Um ano? Fiquei lá um ano. Gostaste? Gostei da experiência. E também foi lá que eu comecei a falar mais regularmente com a minha futura mulher, que já conhecia de antes, mas depois ao longo éramos amigos e ao longo desse tempo fomos mantendo contacto e depois quando voltei, enfim, aprofundamos esse contacto. Vamos entrar em namoro, pormenor, etc. E portanto, mas sim, foi. Eu acho que houve momentos engraçados, como por exemplo, eles lá têm uma coisa que é filmjölk, que é a tradução é tipo sour milk, é assim uma espécie de, não é bem leite estragado, é assim uma mistura, é um meio termo entre iogurte, uma espécie de iogurte líquido, mas é ser um bocadinho mais pastosa. É tipo kefir? Não sei, aquilo é bastante leite, mas não, é leite, a base é leite. E eu lembro-me logo na primeira noite que cheguei, eu e um amigo meu que também foi comigo, fomos lá a uma vendazinha e vi lá umas caixinhas que tinham uma vaquinha e eu pensei, bem, tem pinta de leite, tem aspecto de leite, também de caixa de leite, deve ser leite. Isso, uns cereais, pronto, pelo menos amanhã o pequeno almoço. Está resolvido. Chego de manhã, pego lá numa tigela, começo a despejar aquilo e tem assim umas postas daquela coisa e eu, mas que coisa é esta? Será que isto está estragado? Não, isto é mesmo assim. Pronto. E depois acabei por gostar. Sabia estragado? Não. Isso é que me fez acreditar que estava tudo bem, não é? Estava bem. Mas pronto, foi um exemplo. Sim, depois acabei por gostar. Dava assim uma certa consistência. Mas sim, esse impacto e também o sentir como um superpoder chegar depois a Portugal e conseguir falar diretamente com as pessoas. Sim. Sim, isso eu ainda hoje, quando as poucas vezes em que eu fui à Alemanha, falo sempre acerca disso, que era estar lá e às vezes chegar a um café e pedir, olhar para uma coisa que tinha um aspecto razoável e dizer, eu quero aquilo ali, pronto. E só pedir aquilo ali e dizer que era takeaway já era interessante, ok, quero aquilo ali. Depois provava, não gostei, ok, nunca mais vou pedir aquilo. Mas já não sabia o que era aquilo. Não sabia o que aquilo era, não sabia o nome daquilo, não sabia nada, mas aquele aspecto, nunca mais ia pedir. Pronto, agora a próxima coisa. E corria até apanhar uma cena que gostava. Ok, agora vou comer isto durante uma semana. Mas isso, nunca tiveste tipo 6 meses ou coisa do género seguidos? Não, estive, o máximo foi, por 2 vezes acho que tive 1 mês. E no final desse mês a coisa já, porque eu cheguei a estudar alemão, tu chegaste a ter alguma coisa de sueco? Muito intensivo, muito rápido? Sim, tive o primeiro mês, acho que fomos no início de agosto e tivemos 1 mês de sueco. Ok, pronto. Eu estudei ainda há algum tempo alemão. Portanto, em teoria sabia algumas bases. O problema é que não tinha prática. Não tinha era prática. Então, quando chegava à Alemanha, de repente começava a ter essa prática e as coisas começavam a ligar-se, conseguia mais ou menos construir as frases e tal. Essa coisa, a lógica até não é assim tão. É um bocadinho estranha, mas tem lógica. Pronto. Mas o problema era mesmo a prática. E voltar a Portugal e de repente olhar para uma montra, reconhecer 90% das coisas que estavam ali, saber o que é que estava lá dentro e as coisas que eu não soubesse, eu podia perguntar, olha, aquela coisa está ali naquele canto atrás de não sei o que é que tem? Tem isto, check, eu sei todos estes ingredientes, eu sei o que é que são, não quero.
Se bem que eu também tive uma experiência curiosa, já perto do fim, que foi ir a um McDonald's e pedir em sueco. Estavam uns amigos de uns outros tugas que tinham ido lá passar e eu pedi, eu cheguei lá assim, lá todo coisa, já sabia falar assim um bocadinho da língua, e cheguei lá e pedi em sueco um menu Big Mac, um hambúrguer à parte e mais não sei o quê, pedi assim uma série de coisas, tal, tudo em sueco, falar sueco. Depois chego-me assim para o lado, assim a sentir-me bem comigo mesmo, vai lá outro e ele diz literalmente assim, é um menu Big Mac com cola. É português. Zero esforço do que quer que seja e deram-lhe o menu, porque realmente Big Mac, cola, menu, tipo, ele disse, eu pronto, ok, pronto, já me calou. Pronto, Ok. são experiências, Moldam uma pessoa. é verdade. Não estamos a passar por nenhum destes pontos, basicamente, mas deixa-me ver. Inteligência artificial, eu acho que devíamos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial. Eu, por acaso, Nós temos descoberto, desculpa, Sim. nós descobrimos aqui há umas semanas, uma semana ou duas, descobrimos o ChatGPT. Ok. Uma coisa que ninguém fala. Não, nunca ninguém nos tinha Sim. falado, mas nós descobrimos verdadeiramente, tipo, temos a aplicação agora e tudo, temos uma conta. E, Muito complicado. Ok. e, pelo menos para mim, foi tipo abrir-se todo um mundo novo de possibilidades. Sim. Tem sido uma ajuda gigante no trabalho, inclusive, e fora do trabalho. Não sei se partilhas dessa opinião. Não, eu ainda não tenho tanta experiência como tu com o ChatGPT, mas mesmo assim, o pouco que experimentei já achei bastante interessante. Né? Pronto, mas um especialista a falar sobre a coisa é melhor. Portanto, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Bem, primeiro, a questão da inteligência artificial também foi um outro aspecto que me fez recuperar um bocado no entusiasmo pelo curso. Também coincidiu, a partir do terceiro ano, temos uma especialização. Na altura havia, na licenciatura, havia os primeiros 2 anos eram basicamente comuns para várias. Tinha muita coisa comum em todas as engenharias, as análises, as físicas, depois tinha várias cadeiras específicas de cada uma, mas depois a partir do terceiro ano havia uma bifurcação e uma certa especialização em algumas áreas. Uma das áreas era a inteligência artificial. E eu lembro-me de ficar fascinado, também foi que eu comecei a trabalhar aliás, a empresa para a qual eu trabalho foi fundada por professores meus de inteligência artificial. E lembro-me de ser uma área que me fascinava e isso também ajudou a recuperar algum entusiasmo no curso e ter notas suficientemente boas para subir a minha média para conseguir ir para fazer Erasmus. E lembro-me que uma das coisas que eu achei muito engraçada na inteligência artificial era, por um lado, o ser uma área em que, embora não se faça ideia como, mas ao contrário de certas coisas que se podem investigar, que se investigam noutras ciências, física e assim, tentam-se fazer coisas que às vezes nem sequer se sabe se é possível. No caso da inteligência artificial, todos os dias quando olhamos ao espelho, estamos a ver uma máquina inteligente a funcionar, a operar. E, portanto, acaba por ser um desafio interessante, porque é tipo, ok, dá para fazer. Tipo, para te olhar para mim, é possível conceber uma entidade capaz de formar este tipo de pensamentos. Agora, o compreender, a inteligência artificial é uma parte do que chamam as ciências do cognitivo, que é uma área mais abrangente e que estuda uma série de vertentes relacionadas com o cérebro e com os sentidos,
e de como esta traquitana toda se conjuga. Portanto, eu lembro-me disso é uma cena que eu achei muito inspiradora na altura. E outra discussão muito curiosa é o que é a inteligência e algo sistemático na história da inteligência artificial que começou na segunda metade dos anos 50 é mais ou menos como um truque de magia, em que quando a pessoa vê fica muito impressionada, quando se explica como é que funciona, de repente Da magia. Sim, exato. e temos, por exemplo, uma máquina a jogar xadrez. Hoje em dia achamos isso perfeitamente banal, mas durante muitos anos, até só na segunda metade dos anos 90, é que uma máquina conseguiu superar. Era o Deep Blue, não é? Sim. Conseguiu superar um grande mestre de xadrez. E até essa altura considerava-se que era uma atividade inteligente, intelectualmente desafiadora, única, uma capacidade única do ser humano. A máquina aborda aquilo de uma forma Matemática. perfeitamente, basicamente explora as alternativas, calcula friamente a valência relativa de várias jogadas, tendo em conta a posição com que o tabuleiro fica, e com base nisso toma decisões. Desde coisas tão básicas, reduzindo mesmo a um ridículo, simplesmente eu fiquei consegui tomar uma peça do adversário. Sim. Isto em princípio é melhor do que esta outra jogada em que ele é que me vai ficar com uma peça. Sim. Isto em princípio não é um bom caminho. Parte do sim. princípio. A não ser que eu consiga mais ver. à frente. Mas, sim. Depois aí a cena é um bocado essa, sim, além de outros fatores que se pode usar, para depois, mas aí é mais uma questão de eficiência, porque se a máquina bruta simplesmente visse todas as jogadas possíveis desde o início, então Sim. Eu penso que a hoje em bruta dia fazia isso e acabou. há tabelas que resolvem para até X peças, já o xadrez está resolvido. Eu não sei se eu quero dizer 8, mas talvez seja demais. Mas basicamente quando chegas ali a um patamar, se não for 8 é 6 ou 5 do jogo, em que sobram essa quantidade de peças, já existem tabelas com não sei quantos terabytes que têm basicamente todas as combinações e, portanto, a partir daí a máquina sabe perfeitamente o que é que vai acontecer e o que é que tem que fazer para garantir o melhor resultado possível para ela. Pronto. Ponto. Eu lembro-me com o Chess.com, por exemplo, que aqueles sistemas de análise que são muito interessantes também de se ver, que eles têm percentagens, não é? Tipo, ou 50% das vezes em que houve esta jogada, este gajo ganhou também, ou não sei o quê. Certo. Não é? E simplesmente por causa disso já ser uma ajuda também, mesmo sem ter essa noção a longo prazo. Não é? Sim, embora depois isso no fundo agrega outro tipo de informação, que é também convém perceber quem é que a jogou, contra quem é que a jogou, mas pronto, a cena do xadrez é que realmente dá muitas combinações, tipo mais átomos do que existem no universo, os estados possíveis. Essa é uma porcaria qualquer. Eu pensava que era o Go que... Não, o Go o xadrez já é isso, o Go é que é completamente estratosférico, esquece. Pronto, portanto... Mas como é que funciona? Tu dás as regras à máquina? A questão é que... Depende. Não. Em engenharia a resposta é sempre depende. Mas a questão é que existe, na inteligência artificial, existem assim, basicamente dois ramos. Existe a inteligência artificial geral, que é um bocado o santo grau, que é um bocado nesse patamar que o humano está, que é uma máquina altamente adaptável a N situações diferentes e capaz de aprender e de responder a N tipos de problemas diferentes. E depois existe a inteligência artificial
aplicada. Enfim, já foram muitos anos, já não muitos dos termos, mas basicamente é o desenvolver estratégias para resolver problemas que tradicionalmente são considerados problemas difíceis e desafiantes, que tipicamente envolvem uma certa componente combinatória, ou seja, de avaliar várias possibilidades. Caso contrário, seria simplesmente um algoritmo que iria varrer aquilo. Por exemplo, Sudoku, a coisa mais básica do mundo para um computador, uma cena que se resolve em 3 tempos com força bruta. Eu lembro-me de tu teres dito que em vez de tu te divertires a fazer puzzles de Sudoku, divertiste durante uma tarde ou logo que foi a programar Sim, foi mais para pensar como é que programaria. Por acaso, depois, para exercitar o meu trabalho final de curso, também programei. Mas sim, a partir de uma certa altura o desafio passava a ser mais como é que eu poria um computador a resolver isto. Sim, isso é que foi a diversão, não foi estar aqui com estas... Bom, mas só se divertiu uma vez. Não pode divertir mais. Há tantos jogos. Sim, há tantos jogos para fazer isto. Sim. O French também. Sim. Mas pronto, e portanto, e ao longo dos anos, o que basicamente tem acontecido, desde os anos 60, era muito comum haver soluções até bastante simples. Por exemplo, havia um programa Lisa, não me recordo, um programa que foi proposto e que fazia de psicólogo, e que basicamente o que fazia era seguia umas regras muito elementares de construção de frases, e que fazia uma pergunta e depois a pessoa dava uma resposta e depois pegava em parte daquela resposta e formulava como então e como é que blá 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 te faz sentir, coisas assim do género. Pronto. Mas na altura houve muita gente que ficou tipo, uau, espetáculo, o computador está a pensar. E depois é um bocado aquele jogo de fumo e espelhos, que depois quando se explica o que é que se está a passar ali por trás, a pessoa tipo, batatas. É que no fim de contas, isso é uma resposta que até que o Arlindo, que também foi meu professor e que agora acho que é reitor do PST, disse há uns anos atrás, que é quando a gente se faz a pergunta o que é ser inteligente, nunca pode dizer eu sei que sou, eu não posso ter certeza que vocês são, né? Tipo autoconscientes. A nossa o chat GPT trata-se um bocadinho da mesma coisa. Nós realmente conseguimos interagir com ele e ele dá-nos respostas que esperaríamos ou que poderiam ser dadas por uma outra pessoa. Mas como é que a gente avalia como é que a gente dá esse salto entre não, isto é só uma máquina ou é um ser inteligente? Há aqui algo que está mal definido. Sim. Ainda hoje, e é uma questão filosófica. E até que ponto é que nós, por exemplo, se tivéssemos a compreensão plena de todos os processos que se passam no nosso cérebro, se nós conseguíssemos compreendê-los completamente e explicá-los e descrevê-los, será que nós deixaríamos de nos considerar inteligentes? Passávamos só a ser o resultado de física básica? Portanto, para rematar, a questão específica do ChatGPT é muito interessante. É basicamente do que eu sei, também não é muito, porque não é propriamente uma técnica que a gente precise de usar profissionalmente, porque não é adequada a resolver o tipo de problemas que a gente resolve. Mas é basicamente uma técnica que existe desde os anos 70, mas que só em meados da década passada começou a haver poder computacional suficiente para aplicar e também
só mais recentemente é que começou a haver na internet um manancial de informação disponível e sistematizado em termos de bits e bytes suficiente para poder aplicar aquela técnica àquela escala. Pois. E é basicamente uma técnica que aliás, há um exemplo muito interessante, uma história, parábola, que foi proposto no início dos anos 80, que era a sala dos chineses, uma coisa qualquer, em que a pergunta era, vamos imaginar um indivíduo que está numa caixa e que tem um livro gigante que mapeia símbolos para símbolos. Vamos imaginar chinês para japonês, uma coisa qualquer. Pronto. Alguma coisa completamente impossível dele compreender. Okay? Só símbolo gibberish para outra gibberish noutro formato. Mas por hipótese também aquilo chega ao pormenor, não é só frase, não é só palavras, vai ao ponto de ter frases ou até parágrafos, enfim, o nível suficiente para que depois lhe possam dar documentos e ele, seguindo as regras que estão nesse livro, produz outros documentos que são a tradução impecável, fiel, de alta qualidade do que recebeu. Ok. Para quem interage com a caixa, é um tradutor fenomenal. A caixa, por si só, faz um trabalho excelente. Podemos dizer que há ali uma inteligência envolvida? Pois, está só... O ChatGPT é mais ou menos isso. Ou seja, colecionou, olhando para a internet, foi capaz de sintetizar imensos padrões de sequências de símbolos. Certo. E é capaz... Agora, eu penso que, pelo menos neste momento, embora haja muitas companhias que têm estado a explorar formas de certa forma, utilizar assim, o melhor desta técnica do ChatGPT com outras coisas para tentar ainda dar saltos. Mas é sobretudo uma ferramenta muito boa para sintetizar informação existente, ou seja, não é propriamente na internet. Se estiver num livro que não está na internet, ele não sabe. Pois. certo. O livro, certo, Sim, exatamente. e se tu não for, e se estiver um livro na biblioteca e tu não fores à biblioteca lê-lo, tu também não sabes. Certo. Portanto, é óbvio, mas que é a questão prática disto. Sim, E aquilo que por estavas a exemplo. dizer de agora ser disponível, estar disponível essa possibilidade. E em termos de síntese de informação é absolutamente fenomenal. É uma ferramenta, é um risco para, por exemplo, a Google. Coisa que há 10 anos atrás a pessoa pensaria vamos ter Google para sempre. Hoje em dia há muitas questões que eu vou direto ao ChatGPT ou assim, não no sentido de blow me away com o teu brilhantismo intelectual, mas simplesmente porque É mais eficiente, é mais eficiente. Eu faço-lhe uma pergunta concreta e não tenho que depois estar à procura no Reddit ou aqui ou ali pela resposta. Ele simplesmente diz, até pode conjugar informação de vários sites e sintetiza ali uma resposta. Eu lembro-me de dizer à Joana, porque eu não experimentei a sério o ChatGPT até recentemente, um bocado por causa dessa também luta, sei lá, nós falámos acerca disto, eu também acho que devia haver um episódio em que nós falássemos acerca, eu gostava imenso de falar contigo melhor e de publicar aquilo que foram as nossas conversas acerca da minha tese, a minha dissertação de mestrado, porque também ia buscar um bocadinho às hipóteses, ao mundo que é a inteligência artificial e a possibilidade de se conseguir inclusive pôr uma máquina a substituir um professor, por exemplo, que é extremamente polémica ainda hoje em dia. É horrível dizer-se isto, vem logo atrás de mim para me crucificar, tipo esquece. Já tenho ouvido falar de professores que conheço histórias que acho que não seria nada polémico.
era só bem-vindo. Pronto, exato. Mas que eu ficava frustrado porque ao falar contigo, isso era uma coisa. Não é banal no sentido em que há não sei quantos exemplos aqui absolutamente claros e investigados e pronto, escolhe um, não é tanto nesse sentido, mas que esse raciocínio, não é? De eu preciso de conseguir ouvir se está afinado ou não, mete um microfone, a máquina agora ouve. Eu preciso de ver qual é a postura, ok, mete uma câmara, mete isto, mete aquilo, mete 50 câmaras, mete 100 câmaras e ele sabe se estás com a postura certa ou não, não é? Existem essas possibilidades porque não usá-las, não é? Pois, e o que eu agora pensei foi que, olhando para o ChatGPT, eu fiquei tipo, ok, mas qual é a diferença de eu ter o trabalho de estar aí ao Google, procurar esta coisa toda e blá blá blá, perder tempo com isso? Ou aquilo que aconteceu imensas vezes com o nosso pai, de eu precisar de saber rapidamente acerca de qualquer coisa e vinha perguntar ao pai isso, e ele, mesmo que não soubesse especificamente acerca daquela coisa, já tinha umas luzes e pelo menos dava uma orientação do que é que havia de pesquisar. Qual é a diferença entre isso e perguntar a uma máquina que neste momento, por causa dessas questões todas, tem acesso a muito mais informação do que milhões de pais, não é? Tipo, o pai será o pai, tem estas sinapses e tudo mais que são dele, esta estrutura, esta vivência, esta coisa toda, isto é o pai, não é? E que tem esta lógica, esta forma de pensar com estes conhecimentos e também vai produzir uma coisa que é diferente da versão 1 e 2 e 3 e 5 e não sei o que do ChatGPT e dos outros todos, não é? Portanto, às vezes pode ser interessante ter a opinião do pai, ou desta pessoa, deste historiador, ou daquele conhecedor em não sei o quê, não é? Isso também pode ser interessante. Mas para saber informação, para quê? Aquilo que estava a dizer, para que perder tempo com o Google, quando eu tenho aqui uma ferramenta que é melhor. E eu gostava imenso que nós falássemos acerca disso um dia. Nós já estamos a falar há muito tempo, mas ainda está a gravar ali, mas não sei se o teu telemóvel ainda está. Acho que sim. Eu tinha duas perguntas que gostava de fazer. Uma era se isto da inteligência artificial algum dia vai conseguir ter emoções e essas coisas, sentimentos. Pode ser uma pergunta estúpida. Não é uma questão de ser estúpida. Assim, novamente, percepção. Não acho difícil. Aliás, eu gostava que se pedisse ao ChatGPT, olha, a partir de agora conversa comigo como se tivesses chateado comigo, incomodado comigo, ou feliz comigo, ou ele consegue adaptar o seu discurso. Ok, mas é só se nós personas. Ele não vai... Se tu estivesse a falar com um humano que conseguia controlar muito bem as suas emoções e não sei o quê, e adaptar-se como ator ou o que fosse, não é? Qualquer que houve uma inteligência artificial qualquer que se passou assim como... Se chateou. Pode ter sido, também pode ter sido montagem, não sei. Mas o ponto é que criar a percepção num humano de que a máquina está chateada connosco, ou feliz connosco, ou o que quer que seja, não é muito difícil. Da mesma maneira que eu, enquanto humano, posso criar uma fachada de que estou chateadíssimo com alguém, ou apaixonado por alguém, ou whatever. São padrões sociais que já são inatos para nós, não são tácitos. Agora, isso só que eu vou estar a fingir, portanto estou a criar uma fachada, não é o que eu sinto, mas por outro lado é assim que as pessoas nos veem. Portanto, no meio disto tudo, uma pessoa que passa a sua vida toda a fingir estar chateada vai ser uma pessoa boa ou uma pessoa má e desagradável. Ou seja, por um lado ela estava a fingir, ela pode, mas por outro lado todas as pessoas que interagiram com ela levaram com as 300. Certo. Portanto, e depois, se calhar, a certo ponto fica aquilo de tanto fingir que fica o real. O programa, não é? Não, a questão é que, por acaso, há o Batman do Christopher Nolan tinha uma frase qualquer acerca disso.
que é em que acho que o Batman, enquanto Bruce Wayne, dizia que aquilo era uma fachada, mas por outro lado, se aquilo que ele transparecia no fundo, até que ponto é que não era quem ele realmente era? Porque depois é isso que ele vai ser para toda a gente, para o mundo inteiro, não é? Pois. Portanto, posto isto, a inteligência, teres uma entidade artificial a fazer-se que dá a ilusão de ser inteligente e que também dê a ilusão de ter emoções, parece-me perfeitamente trivial. Ok. Até que ponto é que nós achamos que ela realmente está a sentir alguma coisa, também passa pelo mesmo crivo de nós com outros seres humanos, em que é perfeitamente possível haver pessoas que se fingem nossas amigas. Certo. Eventualmente isso até será mais difícil até do que a questão da criatividade. Depende também da forma como se define a criatividade, não é? Porque se nós estávamos a falar no início disto tudo, estávamos a falar acerca do que é o talento ou não, e isso. Agora, pensando que são padrões em que eu vi o pai a fazer palestras e então depois para gesticular e para usar as mãos vou ter um bocado essa tendência também, e vejo outros e aliás, uma coisa que eu tento fazer também é observar muito. Às vezes há pessoas com uma forma de andar, um jeito qualquer, sentado, qualquer coisa que eu acho alguma piada ou interessante, e tento fixar aquilo e perceber porque é que eu estou a achar engraçado, porque pode ser algo que eu extraio daí para depois fazer num espetáculo, não é? E até que ponto é que a criatividade, esse processo, não é de certa forma o ter encontrado esses padrões todos, ter analisado isso, ter visto isto tudo e ouvido por aí fora, e depois esta coisa que eu estou a dizer que é criativo e que foi criação minha, na verdade foi uma mistura desta coisa toda para ir. Eu não tenho grandes dúvidas que a criatividade é isso. Eu acho que talvez a nuance que eu introduzi era que uma pessoa criativa será uma pessoa que terá mais essa apetência para ir atrás disso, mais ideias, para estar um bocadinho mais atenta, seja por que razão for, novamente. Conseguir estar neste estado mais tempo ou mais vezes. Certo. E isso vai levar a que consiga, se calhar, estabelecer interligações mais do que outra pessoa que não tem essa apetência. E nisso, com toda a informação, com toda a base de dados a que as inteligências artificiais, em particular os ChatGPTs e esses assim, a que têm acesso, então, nesse sentido, nesta definição da criatividade, somos extremamente mais criativos. No outro dia, foi no último episódio, já não me lembro, houve um episódio que nós fizemos do nosso outro podcast, que, em primeiro lugar, nós pedimos um tema para ele nos dizer, para nós falarmos. E no final, pedimos-lhe uma sugestão de um poema para ilustrar aquele tema. E ele, em vez de nos dar uma sugestão, ele criou um poema, tipo em 2 segundos. E nós lemos aquilo e mudávamos uma palavra ou outra, eventualmente. Mas não dirias que foi uma inteligência artificial de escrever, acho eu. E lá está, e parecia ter sentimentos e estar a falar acerca da paixão e disto e daquele outro e o que é isto e tal, e a filosofar um bocado. O que é isto, meu? E depois ela pediu para sugerir um poema logo a seguir. Não achamos nada de especial, não, vamos com o poema da inteligência artificial. Foi ridículo. A não ser que ele tenha dito: queres um poema? Então toma este, que é mesmo mau, que é para tu preferires o meu. Isso era muito à frente. Sim. E mesmo quando eu lembro-me que nós chegámos a pedir há algum tempo, não muito tempo, mas um bocadinho antes, chegámos a pedir sugestões para o podcast e não gostámos. Eu acho que, entretanto, tu estavas a falar também mais acerca da Beyond Me Expression, o que é que nós fazemos, essas coisas todas, e portanto tu bebeu dessa informação toda e quando finalmente se propôs temas para o podcast, de repente foram tipo 3, 4, 5 seguidos. Ok, temos os próximos episódios feitos. Uma coisa engraçada de experimentarem é pô-lo a pensar em voz alta. Acho que uma vez fizeram essa experiência há uns anos atrás, em que disseram tipo, fizeram umas perguntas, eram perguntas traiçoeiras,
não me recordo exatamente quais eram as perguntas, mas tenho ideia, e disseram-lhe para, tipo, me explica o teu raciocínio. E depois fizeram a pergunta e ele disse, ok, está a fazer esta pergunta, e ele tinha que... Ele precisava de fingir qualquer coisa na resposta para... Pôr-se no lugar de... Sim, então, para não pensar que não sei o quê, eu vou ter que dizer isto assim e assim. E depois dava essa resposta. Ok. Era assim... Quem usou a inteligência artificial também foi o programa cujo nome... Como é que se chama? Sim, O programa cujo nome não se pode pronunciar. O antigo isto não é Harry governo de Potter. Sim, Como é que é? Não é estamos assim? legalmente proibidos de dizer, assim, ou uma coisa assim. do Ricardo Aruz Pereira. Sim. Eles fizeram um episódio Por acaso, também com... acho que há uns pelo anos menos atrás sim. via muito, quando era eu a lavar os pratos a seguir a jantar. Mais ou menos resumidamente, o que é que fazes neste momento? Bem, basicamente faço trabalho, estou no departamento de produtos, portanto desenvolvo um dos produtos que a Chicago desenvolve, que é o Cruise, e em particular desenvolvo trabalho na equipa que desenvolve a vertente de planeamento automático. Portanto, o Cruise é uma aplicação que acompanha as várias fases de planeamento do trabalho, neste caso Cruise pessoas, portanto do pessoal que trabalha em empresas ou grandes operadores, tipicamente de caminhos de ferro, embora a gente também já tenha tido algumas incursões noutras áreas, mas em termos de dimensão, normalmente são os caminhos de ferro que têm imensa gente, desde as pessoas que trabalham pessoal de estação, bilhética, até às pessoas que estão nos comboios, os maquinistas, os revisores, e depois aquela malta que anda a passear de um lado para o outro, 300 mil regras laborais que também variam entre países para o que é que constitui um turno válido ou uma escala de pessoal válido. Depois há absentismo, há questões que podem, disrupções que podem acontecer em tempo real e é preciso encontrar alternativas, tentar conjugar, aproveitar que há certas pessoas que estavam ali nas redondezas, deixa puxá-las para fazerem este trabalho que entretanto não tem ninguém para fazer. E entretanto tem que arranjar alternativas para o trabalho que as outras pessoas eram supostas fazerem. Depois multiplica-se isto por milhares de funcionários que tipicamente estão envolvidos neste tipo de operações de larga escala. E chegar a resultados rápido? Depende. Há alturas onde se está a fazer um planeamento mais a longo prazo, por exemplo, para o horário de verão, que no fundo é o planeamento básico que vai estar em vigor durante vários meses, e aí quer-se partir de uma coisa que seja bastante eficiente e bastante robusta, portanto que não seja muito sensível a atrasos, que é um outro problema ainda, que é uma possibilidade a partir do momento em que um comboio atrasa 1 ou 2 minutos, se era suposto aquela pessoa depois estar num certo sítio a uma certa hora para pegar num outro comboio, se o primeiro atrasou, o segundo pode também atrasar, pode levar a que outros atrasem. Portanto, há aqui um equilíbrio fino que é preciso encontrar entre planeamento eficiente para requerer o mínimo de recursos possível, mas ao mesmo tempo robusto, nesta vertente. Portanto, podemos ter desde o planeamento de longo prazo, e aí eles podem demorar horas ou até dias a correr o algoritmo e a otimizar, até ao planeamento de despacho, onde aí sim realmente estamos a falar de coisas que temos minutos para voltar por isto tudo a funcionar, senão vamos pagar multas altíssimas porque isto tudo atrasou e disparatou. Pronto, e de facto, neste caso é mais um problema de otimização multi-objetivo, porque lá está, temos esta vertente de ser preciso equilibrar várias dimensões, também a satisfação das pessoas, ou seja, não é só uma questão de quero resolver isto com o número mínimo de turnos de trabalho, o número mínimo de recursos, é um número mínimo de recursos com uma série de asteriscos,
mas os turnos têm que ser simpáticos, porque senão depois as pessoas também não vêm trabalhar, tiram o dia sick days a torto e a direito. Também o facto dos turnos serem mais agradáveis faz com que haja menos absentismo, por exemplo. Ou seja, depois há aqui uma série de dimensões que é preciso ponderar para construir turnos e escalas eficientes. E pronto, embora a especialização seja de inteligência artificial, também depois acabei por em 2007 tirar mestrado em investigação operacional, que é uma outra técnica que usa recursos matemáticos para a otimização de problemas e, portanto, tipicamente as nossas soluções acabam por usar assim, ir ver onde faça sentido de ambos os lados. Esta vertente matemática tipicamente dá algoritmos que são muito bons em encontrar soluções boas tendo em conta estes objetivos multifacetados e com uma perspectiva global do problema. Normalmente as técnicas de inteligência artificial são boas em encontrar soluções mais rapidamente, embora não necessariamente sem aquela demonstração matemática de que isto é a melhor solução possível. Portanto, há aqui um casamento de várias técnicas para se conseguir obter os resultados que conseguimos, mas não é muito aquela cena da inteligência artificial de ter um robozinho com quem a gente conversa e olha, já agora dá-me um plano ótimo para isto. Portanto, são coisas mais algorítmicas, mas que foram beber essas tais técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos para resolver problemas concretos. E já agora estavas a falar acerca dos países diferentes, por exemplo, eu não sei se ainda estão a trabalhar com o metro de Londres e os comboios da Holanda, mas exemplos que tenham acontecido um bocadinho mais práticos. Eu lembro-me de algumas coisas de tu estares a dizer, por exemplo, que num país ou numa determinada empresa a regra principal era, por exemplo, seniority, portanto os mais velhos são os primeiros a ter os melhores horários, não interessa a experiência, não interessa isto, não interessa aquilo, e que na verdade havia uma data de variáveis que vocês normalmente punham e que eles diziam, não, isto não interessa para nada, simplifiquem essa parte porque isto não interessa para nada. Aqui é uma mistura de duas coisas. Primeiro, enfim, há uma vertente que tem a ver com os métodos de trabalho e com conceitos que países diferentes usam. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito na base de um ranking de senioridade e os mais séniores escolhem o trabalho que querem fazer e depois os outros e os menos séniores levam com as sobras. Na Europa há tentativas de tentar ainda assim equilibrar a coisa um bocadinho mais, acho eu, se é que se pode dizer isso. Um exemplo também interessante, por exemplo, na Holanda, eles têm muitas regras para distribuir o trabalho que eles consideram mais agradável pelas várias bases, pelas várias pessoas. Há assim uma tentativa de ser assim aquilo tudo muito equitativo, toda a gente tem um bocadinho do bom e um bocadinho do mau, que chamam as sweet and sour rules. Vão ao pormenores como, por exemplo, quantidade também, por exemplo, não andarem muitas vezes na mesma parte do país, andarem a passear por zonas diferentes. Quando estávamos a responder a um concurso da DB da Alemanha, acho que se fez essa pergunta, por exemplo, tinha assim algumas regras, por exemplo, repetições, de vez não andar assim a fazer as piscinas. Normalmente as pessoas não gostam muito de estar sempre a andar no mesmo sítio, e eles tipo, hã? Não, mas a gente, não, se for para fazer isso, eles fazem. Pronto, é um exemplo. Ok. Países Baixos, Alemanha, pronto. Culpa de noite e dia, acho que é excelente, sim. Esta apresentação de trabalho final de curso, não é? No MIT, também pela instituição que é e tal, acho que foi. Teve também uma conversa engraçada com os nossos pais na altura, não foi? Que tu estavas na dúvida e tal, não foi aquela situação em que os pais disseram, não, mas bem,
Estás parvo, bem. Muito... Não me recordo. Tenho ideia de ter sido assim uma coisa que não foi. Não tinha nada a ver com a empresa. Também já tinha passado bastantes anos desde que era estudante do técnico. Isso foi uma apresentação do trabalho final de curso. Portanto, acabamos por ter que suportar por nós essa pequena aventura. Sim, foi uma experiência. Foi uma experiência gira. No início eu estava assim um bocadinho apreensivo, mas depois acabei por fazer a apresentação no último dia e na prática o que aconteceu foi o que eu me apercebi que é o que normalmente acontece nestas coisas, depois das experiências futuras, que foi quando chegou ao último dia já tinha conversado com aquela gente, com muita daquela gente que estava na audiência e portanto foi mais o ter a oficializar oportunidade aquilo que já tinhas dito de explicar com mais algum pormenor coisas que já tínhamos andado ali e mais tipo conversar com colegas, assim, tocar lá, acabou por correr bem. E depois também ter a experiência de, por exemplo, ver assim uma aula do Sussman que tinha escrito, que é um dos autores de uma bíblia de programação, e que fez e colecionou a cadeira de introdução à programação no MIT durante 400 mil anos, e deixar-me piadão a ver aquele velhote, espero que ainda esteja aí vivo e para as curvas, não faço ideia, ainda a usar acetatos, aqueles incrível. Mas vimos um espetáculo que usava acetatos há pouco tempo, capaz de durante uma hora criar ali uma experiência orgânica em que ele, com uma vida, um entusiasmo, ele pegava no acetato e depois rabiscava o acetato e depois tirava e olhava para ele e depois dizia uma coisa e depois atirava o acetato, ou seja, nada daquilo era perfeito. O acetato ficava assim meio torto e tal, mas a verdade é que aquilo criava assim uma experiência orgânica que realmente não consigo ver como é que ele poderia ter o mesmo impacto, a mesma envolvência com um claramente PowerPoint tinha muita paixão por aquilo que estava lá, era naquele enquadramento e tal. Era uma outra. Dificilmente uma inteligência artificial ia conseguir fazer isto. Depois começaste a trabalhar remotamente a partir do Açores, portanto agora a tua residência oficial é aqui na Ilha Terceira. Uma sorte. Na altura não havia. Isto não era todo normal, não é? Tu foste de todo, acho que pioneiro nisso. Sim, fui bastante pioneiro nisso. Acho que havia algumas pessoas que faziam algumas coisas a partir de casa, mas assim, estar o tempo inteiro tão longe. Tu ias com bastante frequência a Lisboa, não é? Durante bastante, sim. Depois tive um período até ao Covid em que ia todos os meses, ia pelo menos uma semana. Isso depois foi variando, houve alturas em que ia 2 semanas e estava cá 3, mas a maior parte do tempo ia uma semana por mês. A partir do Covid, pronto, aí foi generalizado. Vais mais tipo a encontros, mesmo as grandes reuniões e coisas, tipicamente fazes remotamente ou ainda vais com muita frequência? Eu não tenho dado conta. Sim, não. Hoje em dia, eu diria assim, de propósito, talvez 3, 4 vezes por ano, mas poucos dias para ir a encontros ou reuniões importantes de algum projeto ou alguma coisa. Depois o que eu acabo por tentar fazer também é quando vamos lá de férias, aproveitar o facto de estar fisicamente na área e tento fazer algum trabalho presencial ali alguns dias, uma semana, colado, depois um período de férias. Portanto, tiras férias e depois trabalhas durante as férias? Não é esse o caso. Pronto, acho que sim. Ok. Ok, isto também tem que ver com a partir daqui, não é? Não sei se eu acho que foi ele que sugeriu. Sim, em off, que eu acho que era interessante também falar um bocadinho acerca disso. Isto agora são as perguntas finais, estamos aqui na reta final, podes respirar fundo. Reta final, portanto, mais uma horita. Mais uma horita.
Então, em off estávamos a falar acerca do sismo de 80 e o que é que tinha sido a experiência. Portanto, tu nasceste em 1980, no dia 2 de dezembro, sim. Certo. Então, já foi quase um ano depois. Sim, Assim. Sim, mas- já tinha- certo. Sim. Ainda estava tudo em Pois, pantano. o que eu estava a dizer é que isto enfim, é um pensamento que às vezes me dá algum conforto enquanto pai, que é muito frequente, acho eu, as pessoas preocuparem-se com a vida e as oportunidades e as experiências e as condições em que os filhos vivem ou estão a crescer e as pessoas se calhar, podem se preocupar com ver certas coisas que as crianças não têm ou não fazem. E a verdade é que, enfim, tive aquilo que, por exemplo, penso eu, sinto, falando com os meus pais, para dar um exemplo, que foi mudarem muitas vezes de casa e passarem vários anos numa casa que era basicamente uma casa pré-fabricada, pequena, e que eles tinham sempre essa ânsia de ir para uma casa maior, com outras condições. A memória que eu tenho é de um lar aconchegante, onde as coisas eram como eram e onde a vida era interessante e onde tinha formigas no pátio e lagartixas que eu andava atrás, e eu acho que as crianças têm essa capacidade de encontrar magia em tudo. Mas não há acho termo que- de comparação, não é? E acho que não é preciso. Acho que de qualquer coisinha se consegue fazer um lar desde que haja amor e desde que haja uma certa preocupação, um certo aconchego. Depois outras coisas acho que passam completamente ao lado e de facto todas essas experiências que, falando com os pais, foram marcantes e imaginando-me na situação deles, também acho que seria absolutamente traumático hoje em dia se passasse por uma situação semelhante à que eles passaram, mas para mim, enquanto criança, até 7, 8, 9 anos, até 7 anos, 6, 7 anos, que foi quando mudamos de casa, mas isso passou-me completamente ao lado e para mim foram tempos que eu tenho sensações ótimas. Isso é bonito. Isso é bonito. É uma coisa que é um bocado óbvia e que nós vamos ouvindo variantes disso, mas a verdade é que é sempre bom ouvir mais uma pessoa a dizer isso de uma forma diferente, e é muito importante voltarmos a relembrar mesmo dessas coisas que são um bocado óbvias e que sim, podemos estar extremamente preocupados com aquilo, como estavas a dizer, tipo, isto é de vidro, não pode partir, não pode cair, mas que ao mesmo tempo há de facto muita coisa que não dá para controlar, e se eu estiver aqui preocupado eu não vou conseguir que a vida deste mini ser seja perfeita e vou acabar por sofrer nesse processo, e também ninguém vai ganhar com isso, não é? Portanto, não é ser um pai descuidado de repente, não é isso de todo, mas relativizar um bocado, acho que é bonito, sim, ok, muito bem. E é bom ver também que, mesmo com o sismo de 80, eu nasci em 91, nós estávamos 11 anos de diferença, em 91 isso já era, esquece, já não existia. Quando eu comecei a ser gente e a pensar minimamente, isto já era pré-história, completamente. Bom, se pudesses voltar atrás, fazias alguma coisa diferente? O teu lado alemão. Como assim? Fazer coisas diferentes? Sim, eu já fiz tudo bem à primeira. Qual é do... Não, de facto, é assim, é aquele clichê
mas de facto, olhando para a rica vida que tenho, para a família que tenho, acho que não. Acho que, enfim, arrependo-me talvez um bocadinho de não ter aproveitado, mas enfim, há sempre conjuntura. Por exemplo, hoje em dia teria muito melhores condições para fazer uma coisa que gostava de ter feito nos primeiros tempos de casado, viajar mais, coisas assim. A conjuntura na altura não permitia, mas lá está. Depois há uma piada com o... como é que se chama? Aquele que fez o The Office britânico. O britânico. Portanto, o original. Sim, exato, sim. Enfim, um comediante dizia que se lhe dessem... Ricky Gervais. Acho que sim. Que se lhe dessem a oportunidade de voltar atrás e fazer não sei o quê, que podia prevenir a Segunda Guerra Mundial, ele tipo, não fazia. A minha vida é demasiado boa para arriscar mudar o que quer que seja no passado. É um bocadinho isso. Portanto, enfim, se calhar se alguma coisa tivesse corrido de forma ligeiramente diferente, o resultado da situação atual não seria como é. Egocentrismo para caralho. Portanto, ok. está-se bem. Achas que o menino que sonhava ser o professor Pardal e o Tio Patinhas depois ficaria feliz e orgulhoso? Quer dizer, o Tio Patinhas talvez não, porque não és assim tão rico. Não é propriamente. Ficaria feliz e orgulhoso ao saber os caminhos que percorreste. Pardal com inteligência artificial ainda... Sim, não sei, eu acho que na altura havia uma certa megalomania. Porque, enfim, é fácil sonhar com estarmos no topo do mundo e nessa perspectiva não sou propriamente o Elon Musk, mas se tivesse tempo e conseguisse explicar tudo o resto que constitui a minha vida, acho que sim. Acho que eu ficaria satisfeito e na expectativa de ok, fixe. Então vale a pena. Ok. Essa ideia, por exemplo, da megalomania e uma coisa que eu também quando era mais novo, adolescência, pensava também estar no topo do mundo e que era super importante ser o homem mais rico do mundo e essas coisas todas. Hoje em dia completamente relativizei essas coisas todas. Mas tu acho que tens de ser eu a fazer. A seguinte? Sim. Tá. Se achas que pais, avós, filhos, irmãos, se estão orgulhosos, se vão ficar ficariam orgulhosos com este caminho, com quem tu és. É assim, os meus filhos, ainda no outro dia a minha equipa que participa em Sim Racing venceu as 24 horas de Daytona e eles não ficaram nada impressionados. Pronto. Portanto, eu também, em geral, eu penso que a perspectiva deles é que o trabalho que faço é uma coisa chata que me faz viajar às vezes e não ter mais tempo para eles. Enfim, não tenho muito bem a perspectiva de está bem, mas depois quando vamos de férias, ainda bem que esse trabalho existe, né? Senão nós não iríamos de férias. Portanto, em relação aos meus filhos, não sei. Um bocadinho cedo ainda, talvez. Talvez. Pode ser que daqui a uns anos. De resto, eu acho que sim. Não... O que é que tu achas? Se estás orgulhoso? Pois, eu estou e acho que foram muitas as vezes, acho que em particular por causa daquela tal sincronização que eu estava a dizer há bocado, os 11 anos de diferença, que houve fases de vida em que nós encaixamos mais e conseguimos falar de uma forma mais prolongada e sem andar às turras. Acho que, entretanto, isso estabilizou, mas eu tive sempre não tive sempre essa consciência, mas
olhando para trás, acho que houve várias situações em que isso ia acontecendo um bocadinho. Mas acho que na altura em que eu estava a tirar o mestrado, por causa da dissertação, a quantidade de conversas com isso, acerca disso, acho que foi talvez uma das alturas em que eu comecei a ter um bocadinho mais de consciência das grandes valências que tinhas e desses conhecimentos e dessa tua forma de pensar e tudo mais. Antes disso, eu já tive essa conversa, não sei se tu ouviste isso ou não, da ideia de ter, por exemplo, o pai ou a ti como ídolos, não é? Quando era mais novo tinha tipo, pá, o meu irmão já está a estudar ou agora tem trabalho ou não sei o quê, mas eram referências muito fortes, daí eu usar a palavra ídolo mesmo. E hoje em dia o que eu sinto é que vocês já não têm de ter esse peso em cima, porque eu já tenho um paradigma completamente diferente. Dito isto, tenho imenso orgulho de ter o meu mano. Sim, eu acho que por acaso é uma cena que eu acho que falhei redondamente, infelizmente. Mas uma cena que eu sempre senti, bem, a nossa mãe um poço de amor incondicional por tudo o que é vivo, por tudo o que vive. Assistente social também. E o nosso pai sempre foi muito de incutir, de dar moral. Eu acho que eu fiquei com essa marca e acho que eles sempre moral no sentido de estar certo e errado? Não, em termos de autoestima. Estou aqui, sim. Também essa parte da moralidade, acho que eles também souberam incutir, mas aqui estava-me a referir à questão da autoestima. Acho que ele em particular, acho que sempre foi até às vezes facilmente impressionável, acho eu. Eu lembro-me dele às vezes tipo, dizer uau, não sei o quê, eu tipo... Eu também... Mas pronto, mas ao mesmo tempo... É preferível isso sim, do que... Se a alternativa for estar sempre a levar na cabeça, realmente acho que isto resulta bem. E é assim essa base, aquela coisa... Eu acho que os pais, quando fazem um bom trabalho, devem assim, fazer um bocadinho parte da mobília, tipo ser aquela constante que está lá a fazer a sua cena enquanto nós estamos a fazer a nossa, mas eles estão lá e nós sabemos que eles estão lá e vão continuar lá. E parte disso também era essa perspectiva positiva, porque aparentemente na ótica dele, mesmo perante situações mais complicadas, ou situações em que eu, por exemplo, nos primeiros anos houve várias cadeiras que não fiz, lá estava mais interessado em tocar guitarra, mas mesmo aí ele não enverdou por um caminho mais negativo ou assim. Ele dava sempre aquele twist, parecia que não era hipótese eu ser incapaz ou não ter capacidade para fazer alguma coisa. Isso nunca podia ser a resposta, portanto teria que ter acontecido mais alguma coisa. Ok. Eu sempre senti como uma fortaleza, não é? Eu usei muitas vezes esse termo, em particular a Ilha Terceira, não é? Casa, nesse sentido da ilha de Angra, de ser uma fortaleza para onde eu posso regressar. Podia estar, lá está, na Alemanha, quando estive a fazer alguns trabalhos fora e assim, que às vezes era um bocado esquisito, estava muito longe, mas ao mesmo tempo, apesar de às vezes sentir um bocadinho essa cena de saudade, foi sempre um bocadinho relativo, acho que nunca tanto quanto outros colegas meus, e acho que muito também por causa dessa segurança que eu sentia. A fortaleza está sempre ali, eu tenho sempre esse escape. Isto está aqui a correr mal, fizeram mal, qualquer coisa, eu tenho sempre a fortaleza, posso sempre fugir. Estás a ver? E acho que essa segurança, na verdade, fez com que eu sentisse menos saudade de ter de estar nesse espaço, de ter de estar nesse conforto, nesse quentinho. É essa a razão que eu ponho na minha cabeça, porque nós gostamos ambos dos nossos pais imenso, gostamos deste espaço, gostamos da nossa terrinha, de maneiras diferentes, por razões diferentes, mas gostamos.
e portanto, por que não ter saudade, não é? Eu sempre pensei nesse sentido, porque eu via colegas meus todas as semanas a ir para casa em Lisboa, ou isto ou aquilo outro, quando estava a estudar, e eu estava... Não, eu acho que vou para o Natal, não vale a pena, dá-me trabalho. Tipo, eu também era um bocado de gozo, mas está-se bem. Última pergunta. Sim. Um conselho para quem estiver a ouvir. Acho que na linha, se calhar, do que nós falamos mais no início, acho que estar atento é útil, estarmos atentos àquilo que gostamos de praticar, porque suspeito que isso ajuda ou pode ajudar a encontrarmos depois uma profissão, um caminho de vida que nos que vai ser um bom equilíbrio entre bem sucedido e ao mesmo tempo agradável. Portanto, acho que isso é uma coisa que às vezes não é fácil, mas talvez formulando desta forma pode ser tão simples como, sabe, uma pessoa que gosta muito de ler livros, se calhar é uma boa pessoa para ser, sabe, advogada, porque vai precisar disso, ou se calhar pronto, vai desenvolver uma certa noção de como contar histórias, portanto pode dar um bom professor. Pronto, acho que isso é assim, uma pequena subtileza, mas que pode ser útil. E normalmente isso são aquelas coisas que vêm desde criança, e que são os tais talentos, mas que parece-me que os talentos, lá está, são basicamente um terreno fértil onde depois pode germinar muita coisa. Sim. Ok. Acho que é um bom conselho. Pá. Obrigadão, Obrigada. irmão. Obrigado, eu. Com quem? Não há dois sem três.